começar o programa Mega Saúde. Este que veio para lhe manter informado em torno do que é a saúde no geral. Como também nós estamos aqui para lhe ajudar a resolver casos de saúde que estão a ter algumas dificuldades para ser resolucionados. É só entrar em contato conosco através do nosso correio eletrônico, que é megasaude@megatv.co.mz, megasaude@megatv.co.mz. Nós também estamos aqui para fazer desfilar a sua marca em torno da Mega TV. Se gostava de ver a sua marca desfilar em torno da tela da sua casa, é só entrar em contato conosco através do nosso correio eletrônico, que é comercial@megatv.co.mz, comercial@megatv.co.mz, como também pode entrar em contato através do nosso número, que é 85 28 28 800, 85 28 28 800. Visto que o Mega Saúde é um programa que sempre lhe traz temas interessantes e pertinentes para a sociedade no geral, hoje não será diferente. Nesta que é a nossa segunda edição da semana, nós trazemos um tema muitíssimo importante e teremos aqui a doutora Jane Andrade, que irá nos ajudar a resolucionar, ou melhor, a responder algumas questões, a sanar as nossas dúvidas em torno do tema de hoje, que é o cancro do colo de útero. Já ouviu falar do cancro do colo do útero? Ainda tem alguém que está a passar por essa situação e gostava de se informar? É só dizer a pessoa para ficar ligado a nós através do nosso Facebook, Mega Rádio e Televisão SA, Mega Rádio e Televisão SA, como também através da sua tela, TV Cabo posição 13, TMT posição 16 e agora estamos conectados através do StarTime, que é a posição 121. Vou cumprimentar já aqui a nossa convidada. Bom dia, doutora Jane. Bom dia. Bem disposta? Sim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez para estar aqui conosco. Obrigada. Muito bom. Doutora Jane, antes de mais, sempre que começamos a debruçar em torno de um tema, nós procuramos entender realmente de que estamos a falar. Primeiro, nós gostávamos de saber o que é o cancro do útero ou o cancro do colo do útero. Bom, o cancro do útero, o que acontece nomeadamente é uma proliferação celular, ou seja, as células vão se multiplicando, mas de forma anormal. Ok. Então, aí nós já denominamos cancro. E uma coisa que é essencial, nós temos a diferença entre um tumor e um cancro. Exato. Um tumor são células, do modo geral, benignas, tem um tratamento e após o tratamento ele cessa, ou seja, já não vamos ter. Mas nos casos do cancro nós temos uma proliferação ou multiplicação celular ao nível de um determinado local, pode ser a mama, pode ser o útero, pode ser o cérebro e vai dando manifestações diferenciadas. Então, o cancro do colo uterino é esta multiplicação, não é? Anormal e que acaba dando complicações para a mulher. Ok. Sim. O cancro do útero também é chamado pelo câncer cervical, é isso, doutora? Ou há alguma diferença? Bom, isso é em termos de estrutura anatômica, né? Okay. Porque pode haver que o cancro esteja num local específico, mas que ele, à medida que o tempo vai passando, vai afetando outras estruturas. Okay. Então, nós chamamos metástases, né? Como se fosse caranguejo. Okay. Então, depois, a posterior, isso vai dando diferentes complicações e é preciso sempre fazer o diagnóstico prévio. Ok. E quais são os sintomas? Para o cancro do colo uterino não tem um sintoma específico. Infelizmente, as mulheres chegam à unidade sanitária já nos estadios muito avançados. Então, normalmente pode-se dizer que é uma pessoa que tem um corrimento, é uma pessoa que sente alguma dor ou desconforto quando tem uma relação sexual, ou é uma pessoa que tem uma menstruação irregular,
Em modo geral, não vamos dizer que existe um sintoma específico que nos diz que, olha, esta pessoa tem um cancro do colo do útero. Ok. E outra coisa que é importante nós Há sempre a necessidade que essa pessoa tem o cancro do colo do útero. sim, Há que se levar em conta também as hemorragias após a menstruação, o corrimento com um cheiro e é frequente quando o corrimento passa, depois volta, é frequente já com um cheiro. As mulheres também que atingiram a menopausa e depois têm tido hemorragias, é importante levar em conta esses pequenos casos para se fazer a unidade sanitária e poderem fazer o rastreio. Sim. Pois é. E nós queremos saber como é que se pode prevenir o cancro do colo do útero. Bom, as medidas preventivas, nomeadamente, aqui em Moçambique está-se a procurar fazer a vacinação. Ok? Tem a vacina. Tem a vacina. Mas temos também a questão das pequenas campanhas de rastreio. Ok? Que normalmente há uma combinação entre campanhas de rastreio para o cancro da mama e do colo do útero. Ok? Uma coisa que nós não devemos esquecer é que esta doença ela não tem um caráter hereditário. Ou seja, se a minha mãe teve, não quer dizer que eu possa ter, Ok. do modo geral. Porque ela, nomeadamente, é causada por um vírus, que é o papilomavírus. É o HPV. Sim. Ok. Então, o que acontece é que temos diferentes tipos do HPV. Ok. Os de alto risco são 16 e 18 e que são os mais frequentes aqui no nosso contexto. Ok. E o que nós acabamos fazendo é rastrear, ver, fazer, dependendo das campanhas, e vamos, e na medida que a pessoa tem um certo risco ou uma probabilidade, faz um estudo mais aprofundado. Ok. Sim. Tá certo. E quanto a doutora esteve aqui a explicar acerca da prática do ato sexual, Sim, quem é sim. sexualmente ativo. Sim. Então, nesse contexto, a troca de parceiros, né, pode ajudar também no aparecimento do cancro do colo do útero? Sim, porque uma das histórias que no contexto em que a gente vai rastreando e procurando saber, principalmente naquelas mulheres que nós já fizemos o diagnóstico, nós procuramos saber com quantos parceiros elas Já se tiveram, envolveu, sim, já ok. tiveram algum contato, porque isso acaba influenciando. Ok. Então, se tem 2, 3 parceiros, 4, 5, o início da atividade sexual, se começou cedo, se começou a atividade sexual tardiamente, isso também acaba influenciando. Ok. Sim. Então, isso significa que a abstinência também é uma forma de prevenção. Obviamente, Ok. não só que vai estar-se a abster da atividade sexual, mas ao mesmo tempo vai procurar mais conhecimento à medida que vai crescendo, vai tirando as curiosidades, vai procurando saber. Ok. Sim. E quais são os tipos de cancro do colo do útero?
Bom, nós temos, em termos de tipos, assim especificamente, é algo mais aprofundado. Ok. O que normalmente acontece é que o próprio cancro do útero pode afetar regiões à volta, não é? Pode afetar as trompas, os ovários e é dessa maneira que nós vamos estadiando. Ok. Então nós podemos dizer que, olha, tá bem, ela tem um cancro do colo do útero, mas é do estadio 1, por exemplo. Ok. Quer dizer que o cancro está ali só no útero, mas pode haver casos em que, por exemplo, já está no intestino. Então aí o estadio é um pouco mais... Ok. A doutora esteve aqui a explicar acerca da anatomia, tanto do cancro Sim. do colo do útero, como também o caso do tumor e entre outros. Quanto à imagem que nós estamos aqui a apresentar, doutora, pode explicar-nos mais ou menos, ou para as pessoas poderem entender de que estamos a falar, ou onde é que o cancro do colo do útero pode encontrar-se e onde é que fica exatamente o útero e... Bom, o útero é aquela estrutura que parece um funil, não é? Um funil, ok. Ali no meio. Ok. Então, normalmente, logo, esta imagem que indica a seta do tumor, este é como se fosse o orifício que vai dar acesso ao útero, Ok. não é? Então, de um modo geral, quando nós queremos fazer um rastreio nas campanhas, o que faz o profissional de saúde é colocar uma substância denominada de ácido acético Ok. à volta deste colo, Ok. que o colo é essa Neste caso, bolinha, aqui. sim, Ok. e à volta desse colo. E se houver uma imagem esbranquiçada, Como é esta? sugestivo, sim, é sugestivo que possa ser um tumor ou um cancro. Ou um cancro. Então, o que normalmente se faz é depois tirar um pouco dessa amostra, faz-se um estudo e a posterior a mulher vai se fazer a leitura do exame. Do exame. Sim, sim. Ok. Eu acredito que lá de casa puderam muito bem perceber. A doutora esteve aqui a explicar-nos que o colo do útero seria esta parte avermelhada e o tumor ou o cancro é esta partícula branca. Sim. E só após a uma análise ou a um rastreio pode-se detectar exatamente se trata-se de um tumor ou de um câncer e Sim, esse é o que se faz no centro de saúde. no centro de saúde, ok? Mas nos hospitais maiores faz aquele que nós chamamos o teste de Papa Nicolau, Ok. que é o PAP test. Então, o PAP test inclui nós que a gente tenha um instrumento próprio que nós denominamos aragatoa e fazemos a colheita, não só ao nível do colo, mas também no orifício. Ok. E ainda em torno da imagem, doutora, quais são os tratamentos existentes para o cancro do colo do útero? Bom, o tratamento varia. Ok. É importante nós primeiro estadiarmos, vermos em que... Peço para voltar a imagem. Peço para voltar a imagem, por favor, produção. É Obrigada. importante nós estadiarmos. Por exemplo, na imagem dizem estadio 1, Ok. né? Provavelmente pode ter uma pequena proliferação e não há nada de grave. Ou seja, quer dizer que a lesão está ali ao nível do colo. Do colo. Mas como eu referi, que pode haver estadios mais avançados, mais complicados, que o cancro pode estar ao nível de todo o órgão reprodutor feminino. Ou seja, afeta os ovários, as trompas. Então é preciso termos a noção que é ter o conhecimento que depende do estadio para tratamento. Ok. Então, quanto ao tratamento, pode-se, nos estadios simples, de um modo geral, faz-se um tratamento com quimioterapia e depois faz-se um controle regular destas mulheres.
Agora, nos estadios mais avançados, é necessário sim fazer-se uma retirada de toda a estrutura, o que nós denominamos histerectomia. A histerectomia pode ser parcial ou total. Chamamos parcial quando nós tiramos apenas o útero. Total, estamos a dizer que vamos tirar o útero e vamos tirar todas aquelas outras estruturas que estão anexas, ou seja, os ovários e as trompas, que é para garantir melhor qualidade e para que o doente, né, possa viver de um modo geral por mais tempo. Ok. E isso quer dizer que uma mulher com o cancro do colo do útero não pode engravidar? Depende. Ok. Por exemplo, se faz o rastreio e ela foi diagnosticada cedo, fez o tratamento quimioterápico, a posterior fez um controle, se não tiver nenhuma complicação ou se não tiver nenhuma probabilidade de voltar a ter, ela obviamente pode fazer pode engravidar. Ok, está certo. Nós hoje iremos abrir as linhas para que as pessoas possam aqui interagir conosco em torno do tema de hoje, que é o cancro do colo do útero. Podem sim entrar em contato conosco para que poderem deixar ficar as vossas questões, deixar ficar as vossas dúvidas em torno do nosso tema, que é o cancro do colo do útero, que a doutora Jane Andrade está aqui a explicar-nos muito, mas muito bem de que se trata, como é possível prevenir, quais são os possíveis sintomas e entre outros. Doutora, a doutora esteve a falar da injeção. Sim. Que aplica-se. E nós sabemos que o cancro do colo do útero também proporciona-nos dores, certo? Há uma injeção que pode-se aplicar para minimizar as dores que a mulher pode vir sentindo, ou simplesmente é só aquela injeção que toma para a prevenção do mesmo? Bom, é assim, a vacina é a profilaxia, né? É um método de prevenção. Ok. E a vacina dá-se normalmente a quem ainda não iniciou uma atividade sexual até os 35 anos. Ok. Então, o que acontece basicamente é, se o indivíduo tem um cancro, independentemente de que o for, o cancro infelizmente tem esta componente de causar dor. Então, muitos desses doentes são seguidos numa unidade específica, que é a unidade da dor, em que eles são medicados e vai-se avaliando o grau de dor que eles têm. O que acontece é que com a dor, eles podem ter uma dor ligeira, uma dor moderada ou uma dor intensa, dependendo. Mas eles sempre têm um seguimento. Isso o princípio que é algo maligno, é algo que provavelmente esteja num estadio já avançado e ele tem, infelizmente, estas complicações. Ok. Sim. Vai diminuir a imunidade do indivíduo, o estado geral, etc. Que é um tratamento extremamente agressivo. Ok. E depende de cada indivíduo. De cada indivíduo. Sim. E do estadio. Ok. Pode ser que se tem um estadio 1A, 1B ou 2B, por exemplo,
o tipo de quimioterápico é um. Se tem um estadio um pouco mais avançado, provavelmente a quimioterapia é um pouco mais agressiva. Ok. Doutora, em torno da imagem que nós temos aqui na tela, há pequenas diferenciações. Por exemplo, se nós temos um tumor benigno, normalmente, ele não cresce rapidamente, ok? ele está fixo naquele local e ele acaba não tendo dimensões tão exuberantes como num cancro maligno. Ok. Agora, nos malignos, eles crescem rapidamente, sim, dão acabam. Ok. De pessoas que vão à unidade sanitária porque tem. Só entrar em contato conosco através que é o 84 28 28 900. 84 28. O cancro do colo do útero, os estudos referem que não tem exatamente um caráter hereditário. Hereditário, ok. É mais pela componente de exposição da própria pessoa. Ok. Ou seja, início da atividade sexual, quantos parceiros sexuais teve durante a vida, isso acaba influenciando. Ok. Mas, obviamente, existem outros cancros que têm um caráter hereditário. O cancro da mama, o cancro da próstata. Esse sim tem este caráter de acabar por ser hereditário, ou seja, se tem uma história na família, é importante referir. Ok. Sim. E quando Infelizmente, estamos a ter casos de mulheres com menos de 25 anos já ter cancro do colo. Provavelmente hajam estudos específicos Ok. ou hajam investigações em termos de perfil antropológico do que, ou mesmo da própria sociedade que acontece. Moçambique não é Maputo, exato. não é? Então, nós, infelizmente, vivemos numa sociedade em que a mulher está a começar a inserir-se dentro das atividades normais e dentro de um contexto profissional e está-se a procurar haver a emancipação da mulher. Mas, no entanto, nas regiões recônditas ainda temos o contexto dos casamentos precoces,
temos esta preparação em que a mulher, a partir do momento que tem a primeira menstruação, ela tem que ir ao lar. Tem essa ideia preconcebida. Então, isto acaba influenciando porque, por exemplo, ela pode ter ter um marido, não é? Tem 13 anos, ficou grávida, apanhou um marido que tem 30 e tal anos e este tem outras mulheres. Ok. Então, este perfil, não é? Acaba influenciando, porque a própria mulher pode dizer, não, eu só tive a ele, mas ele teve outras. Exato. Então, isso também acaba influenciando. E sem contar que hoje em dia as mulheres acabam tendo a menstruação um pouco mais cedo e acabam tendo a primeira relação sexual um pouco mais cedo. E tendo isto cedo, ao final dos 30 anos, ao final dos 40 anos, é preciso perceber se manteve-se com o mesmo parceiro ou teve outros parceiros. Outros parceiros. Sim. Indo em conta a imagem que nós temos aqui, doutora, nós gostávamos de saber se o cancro pode afetar as duas trompas ou simplesmente uma. Pode afetar as duas. As duas, ok. Pode afetar os dois ovários. Ok. E mediante isso, depois pode-se fazer um tratamento. Okay. É importante referir algo que eu esqueci quanto ao tratamento. Há casos em que pode um tratamento cirúrgico, que é a esterectomia total ou parcial, e depois associar com um tratamento quimioterápico, okay, que é para evitar que ela volte, com que o cancro volte a crescer. Ok. E quanto a lavar com dedo, temos que guardar, enfim, tem mil e uma. Exatamente. O ideal nenhuma material. Não é nesse sentido. O ideal mesmo é lavarmos devidamente, não precisamos meter nenhum dedo, nem nenhum outro objeto e está tudo bem. Ok, está certo. E como saber se o nosso cancro já está numa fase mais avançada e está inflamado? Bom, isso é muito complicado, porque o que acontece é que as pessoas chegam tarde à unidade sanitária. Ok. Chegam numa fase em que estão extremamente debilitadas, chegam numa fase em que tem um certo corrimento, mas é um corrimento com um cheiro extremamente desagradável. Ok. Infelizmente, estamos nesta fase. O ideal mesmo é que a mulher vá à unidade sanitária e peça para fazer o rastreio, ou mesmo aproveite essas pequenas campanhas que existem de rastreio e faça o rastreio e procure se informar melhor. Sim. Ok. Voltando novamente à nossa imagem da tela, temos uma questão, doutora. O que a mulher pode sentir na sua parte? Pelo menos já tive contato. Exato. Elas queixavam-se muito de um corrimento vaginal com um cheiro desagradável. Ok.
Há pessoas que podem ter um corrimento e dizer, não, isto aqui parece peixe podre. Peixe podre, sim, sim, sim. Isso é uma coisa. Há quem diz que não, isto aqui parece iogurte, mas especificamente para esse tipo de mulheres, elas diziam que tem um corrimento que elas não sabem o que é que está a cheirar, porque cheira muito mal. Ok, e geralmente ela tem feito o tratamento e novamente volta a ter o corrimento. Sim, fazem o tratamento de uma forma empírica, ou porque a vizinha disse, porque a minha prima também teve, ou porque alguém me disse, ou porque eu vi na internet. Exato. Esse tipo de coisa. Então, aqui o importante frisar é que realmente tem que ser a uma unidade sanitária. Ok. Nem que seja um centro de saúde. Pelo menos procurar perceber, faz aquele rastreio com ácido acético e a posterior, se houver algum tipo de lesão, aí o profissional de saúde vai recomendar para uma unidade que possa fazer o seguimento da mulher. Ok. E o cancro do colo do útero, ele pode nos levar ao óbito? Pode matar? Infelizmente, sim. Quais são os fatores que levam a mulher ou o indivíduo a perder a vida por causa do cancro do colo do útero? Se, por exemplo, a mulher já chega num estadio bem avançado, em que ela já tem, o cancro já afetou a parte da barriga, etc., e ela está bastante debilitada, isso acaba, infelizmente, levando a vida do indivíduo. Ok, sim. Porque o cancro do colo do útero pode alastrar-se, não só no colo, para outros órgãos próximos no nosso sim. organismo, afetando o funcionamento dos mesmos, levando ao óbito. Sim. Então é importante que as pessoas levem em conta mais uma vez aquilo que estávamos aqui a dizer, vão a qualquer No caso em que a mulher não está devidamente lubrificada. Ok. E durante o ato ela sente um desconforto. Salientar que não é, a própria mulher fica sem perceber o que de fato sente, porque a gente até pode perguntar, mas estava bem lubrificada? Não, já não me lembro, não sei. Então, normalmente pode estar lubrificada, mas no processo do próprio ato sente um desconforto, sente uma dor intensa que lhe impossibilita de continuar com o ato. Ok. Então, há que diferenciar esse tipo de coisa, não é? E procurar fazer perceber a doente se entendeu a nossa questão, se tem algum desconforto ou não, porque pode se tratar que ela não estava lubrificada ou estava distraída, coisas desse gênero. Então é importante que esta questão é uma questão assim muito geral. Então é importante dizer, olha, tá bem, durante o ato sente dor onde? Embaixo, na bexiga, sente onde é que sente algum desconforto. Ela vai dizer que, olha, eu sinto, dói na região X e eu
Para mim, não basta sentir esta dor, para mim acabou. Acabou. Sim. Então é importante também que as mulheres levem em conta esse tipo de situação, prestem bem atenção qual é. Pode não ser o cancro, pode ser uma simples infecção urinária. Exato. Ou pode ser alguma outra coisa diferente disso. Aqui nós estamos a dizer que seja isso, porque os sintomas não são específicos ou não são claros a dizer que você tem cancro. Não é isto. Sim. Nós aqui estamos mediante as diferentes queixas que o doente apresenta, de um modo geral, o que pode predispor ou que pode nos fazer pensar num cancro do colo uterino. E quais são os fatores de risco, doutora? Os fatores de risco são, nomeadamente, o início de uma atividade sexual, o número de parceiros, também se teve algum contato, não é? Que pode predispor ao desenvolvimento do cancro do colo do útero. E sem contar que, como não tem este perfil hereditário, é importante referir na própria história sexual da mulher. Sim. Ok. E alguns métodos que as mulheres usam para o planeamento familiar, doutora, eles também podem ajudar a contrair o cancro do colo do útero? Bom, estudos referem que, por exemplo, se usamos a pílula anticoncepcional, previne do cancro do colo da mama. Da mama, ok. Mas estudos também referem que o uso da Depo-Provera, que é a pica trimestral, que se faz, pode conduzir por exemplo, a um sangramento excessivo. Isso, de uma forma indireta, predispor a paciente a ter o cancro do útero. Okay. Os métodos anticoncepcionais e os métodos de planeamento, todos eles fez um estudo para perceber-se qual é o risco. Okay. Então, toda coisa sempre tem o risco-benefício. Se o benefício é maior que o risco, obviamente ele vai fazer parte da sociedade, vai fazer parte de prevenção. Agora, é preciso sim termos atenção em que tipo de planeamento é melhor, dependendo do tipo de mulher e de cada caso. Por exemplo, se eu sou uma mulher que não tenho filhos, não faz muito sentido, por exemplo, eu começar a picar. Ok. Não é? Ou não faz muito sentido, por exemplo, eu colocar um implante de 5 anos. Agora, se eu já sou uma mulher que já tenho filhos, já tenho uma certa idade, provavelmente picar ou colocar um implante possa ser melhor. Okay. Então, os tipos de planeamento, é importante que cada mulher tenha a clareza de o que é, quais são os riscos e benefícios de cada planeamento e qual é o melhor consoante aquilo que a mulher deseja ou almeja ter. Ok. Então, é nesse sentido. Pois é. E o uso da pílula também tem que se levar em conta em quanto tempo a pessoa está a usar ou a efetuar aquele método de contraceptivo. Sim. E a doutora esteve aqui a explicar, para quem não esteve atento, que a injeção, o DIU, nesse caso. Bem, tem injeção, okay, que é com Depo-Provera, que é uma ampolinha, aspira-se e pica-se, faz-se de forma intramuscular. Ok. E depois tem o DIU, que os homens dizem que pica. Pica. Então, tem mil e outros métodos anticoncepcionais e formas de planeamento que se usam. Ok. Então, é importante também que as mulheres levem em conta esses aspectos, o método que estão a usar para efetuar o planeamento. E uma coisa importante que referiste é o tempo. O tempo, sim. Porque
É assim, podemos dizer que isto aqui vai nos prevenir, mas há quanto tempo estás exposta a isto? Porque se eu começo a tomar pílulas aos 13 anos e tenho 33 anos e digo que tenho um cancro, por exemplo, então isto aqui não me ajuda, não é bem assim. Todo medicamento com muito tempo de exposição, não é? Acaba tendo um certo grau de risco. Pois é. Então é importante rever-se isso. Se a pessoa faz pílula já há muito tempo, é a necessidade de se manter a pílula ou pode passar para um outro tipo de planeamento. Ok. Então é mais nesse sentido. E sem contar que não é só a mulher que faz planeamento, o homem também faz planeamento. Pois é. E as ITS, quanto às ITS, doutora, no caso do câncer do colo do útero, as ITS também podem ajudar a contrair o câncer do colo do útero? Sim, acaba sendo uma forma de doença sexualmente transmissível. Ok. Sim. Sim. Pode explicar melhor como é que isso pode afetar? Bom, pode afetar porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas principalmente não são assim específicas. Nós temos aquelas gerais. O que acontece com o HPV é que, infelizmente, por ter diferentes grupos, não é? Aquilo que nós já falamos dos de alto risco, baixo risco, o que pode acontecer é que se tem uma ETS, pode desenvolver uma ETS, mas no contexto de um baixo risco, que a posterior pode ser de alto risco. Porque exatamente pelo caráter que existe de proliferar-se, aquele todo o contexto da definição do que é um cancro, não é? Que é um crescimento anormal de um determinado grupo celular. Ok. Recordar a todos aí de casa que podem participar com a doutora já. Quanto ao cancro do útero, infelizmente, tem se diagnosticado em mulheres muito jovens. Então, é importante procurar uma unidade sanitária se tem alguma dúvida, alguma questão, algo anormal, não é? Ou tem um desconforto, ou mesmo dúvida. Eu não percebo, eu sou mulher e estou a notar que tenho pelos, estou a notar que estou a crescer, que estou a ganhar um pouco de massa. Que é para quê? Que é para ter um seguimento, ter um aconselhamento, porque como nós estivemos a conversar, a abstinência aqui acaba sendo uma forma preventiva. Então é importante nós referirmos que quanto nós podemos retardar a atividade sexual, melhor. Em termos de modos gerais, agradecer pelo convite. Obrigada. E lavem bem as mãos e fiquem em casa. Ok. André, vamos fazer.